no livro de Hebreus, capítulo 10. Livro de Hebreus. Deus seja louvado. Aleluia. Aleluia. Hebreus 10, versículo 19 até o versículo 25. Vamos fazer a leitura dessa passagem e vamos meditar no que essa importante passagem tem a instruir o povo de Deus nessa manhã. Amém? Hebreus 10, do 19 ao 25, assim relata a palavra de Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém. Até aqui a leitura. Deus aplique em cada coração. Podem se assentar em nome de Jesus. Queridos, louvado seja Deus. Eu quero hoje falar sobre o importante tema que é sobre o privilégio do cristão. Aleluia. O cristão, ao povo de Deus, foi dado um grande privilégio. Esse privilégio está relatado na própria palavra de Deus, na carta de João, na primeira carta, no capítulo 3, no versículo 1 e 2, onde fala agora, amados, agora somos filhos de Deus. Aleluia. E ainda não foi manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois assim como Ele é, nós o veremos. Então o povo de Deus, ele tem um privilégio dado por Deus, de ser chamado filho de Deus. Obrigado, Jesus. Lá no Evangelho escrito pelo próprio João, no capítulo 1, diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e mais abaixo diz o verbo se fez carne e habitou entre nós. E foi dado a todos aqueles que o receberam, porque diz que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, olha bem o que a Bíblia diz, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então foi-nos dado por Deus o poder de nós sermos chamados filhos de Deus, e isso tem que estar em nosso coração como um privilégio. Aleluia. Dado pelo Senhor. É verdade. E outra coisa, irmãos, o Espírito Santo também foi outorgado a nós como um grande privilégio, que nós devemos reconhecer. A Bíblia fala também no Evangelho de João, lá no capítulo 16, sobre o Consolador, que o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então a promessa do Consolador, o Espírito Santo, também foi um privilégio dado para o povo de Deus. Então, irmãos, eu quero hoje, nesse último culto do ano de 2024, trazer para a reflexão da igreja
os privilégios que o povo de Deus tem. Você tem privilégios que você tem que valorizar. Meu Deus, eu sou chamado filho de Deus, mas eu tenho algum mérito para isso? Não. O amor de Deus tornou isso possível. João 3,16 fala: Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, o amor de Deus foi manifestado por nós, a ponto dele entregar o próprio Filho para morrer numa cruz aqui na terra. O Criador do universo se humilhou aqui na terra por nossa causa. Aquele que formou esse universo inteiro pelo poder da sua palavra se esvaziou da sua glória e se fez servo aqui na terra por nossa causa. A Bíblia diz em Filipenses 2 que ele se humilhou até a morte, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Pastor, mas o senhor leu Hebreus 10, do 19 em diante, e o senhor está falando sobre esse tema do privilégio do cristão. Mas eu quero dizer que o privilégio do cristão, os privilégios que nós, como povo de Deus, temos, requer que nós tenhamos também atitudes que mostrem quem nós somos. Nós temos que mostrar com as nossas atitudes. Isso está lá em Tiago capítulo 2, versículo 18, aonde Tiago escreveu o seguinte: mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O que Tiago 2,18 está nos ensinando com isso? Que a nossa fé é demonstrada pelas nossas atitudes. Se nós dissermos que cremos que a obra da igreja vai crescer e nós não fizermos nada, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Deus, tu tem que fazer a obra crescer. Aí Deus vai dizer: me mostra com as atitudes a tua fé. Faça a obra. Pregue a palavra. Evangelize as pessoas. Ganhe almas para o reino de Deus. Aí você vai ver a obra crescer. Lá em Marcos 16 fala que os discípulos partiram para pregar a palavra de Deus e o Senhor cooperou com eles, com os sinais que se seguiram. A Bíblia diz que o Senhor cooperou com os discípulos. Mas os discípulos fizeram o quê? Ficaram parados? Não, eles saíram para proclamar o Evangelho. E o Senhor colaborou com eles, operando sinais e maravilhas. Então, irmãos, o privilégio do cristão requer que tenhamos atitudes. Por isso que Tiago 2,18 fala: me mostra a tua fé sem obras, e eu vou mostrar a minha pelas minhas obras. Então, uma das instruções para o povo de Deus hoje, no último culto de 2024, para nós termos grandes resultados em 2025, é nós termos atitudes. Amém. Mostrando a nossa fé. Eu comecei dizendo que temos o privilégio de sermos filhos de Deus, chamados de filhos de Deus. Temos o privilégio de sermos habitação do Espírito Santo. Olha que privilégio. Temos o privilégio de o Senhor colaborar conosco quando fazemos a obra. Olha que privilégio. Então, amados, é tempo do cristão mostrar que é um verdadeiro crente. É tempo do povo de Deus estar sendo despertado
a mostrar o que é a igreja do Senhor aqui na terra. Nós não fomos chamados somente para nos reunirmos num culto de domingo. Estamos nos reunindo nos cultos de domingo para celebrar a adoração a Deus, porque isso é o dever do cristão. Mas isso não é a missão do cristão. Eu sempre gosto de deixar isso bem explicado. Cultuar a Deus é o nosso dever. Devemos cultuar. E não é só aqui não, irmãos. Nós cultuamos a Deus em casa também. Amém. Você sabia que nós cultuamos a Deus até na hora da nossa refeição? Quando antes de você tomar o teu lanche, o teu café, o teu almoço, o teu jantar, mas você rende graças ao Senhor, agradecendo pelo alimento que está na sua mesa, ali é um culto que você está prestando para o Senhor. Então, nós demonstramos com as nossas atitudes a nossa fé. Me mostra a tua fé sem obras, e eu vou mostrar a minha pelas obras. Então, quando Tiago fala isso, ele está dizendo que as nossas atitudes como cristãos vai mostrar e demonstrar o privilégio que nós temos de sermos chamados filhos de Deus. E a Bíblia mostra também, irmãos, aproveitando aqui, eu já vou falar sobre Hebreus 10, porque o que eu vou falar sobre Hebreus 10 é sobre 7 atitudes importantes que o povo de Deus deve ter. Mas antes eu estou dando uma introdução, antes de falar dessas 7 atitudes, para mostrar o que a Bíblia fala, relata em outras passagens sobre o povo de Deus mostrar a sua fé com atitudes. Então eu quero trazer para a igreja esse alerta de que é tempo realmente do crente mostrar que é um verdadeiro cristão, ou é tempo do cristão mostrar que é um verdadeiro crente. Por quê, pastor? Porque nós estamos numa época, irmãos, e é triste mencionar isso, mas eu tenho que falar e alertar a igreja, porque todo mundo hoje tem acesso às redes sociais, e o que a gente vê não é só ímpio não, é muita pessoa se dizendo crente, perdendo tempo nas redes sociais, com comentários que não edificam nada, com exposições, com críticas, denegrindo a imagem da igreja, denegrindo a imagem dos servos de Deus. E é triste dizer, muita gente até zombando das coisas espirituais, zombando dos dons espirituais. E amados, as redes sociais têm se tornado um veículo perigoso, porque houve uma época que nós tínhamos jornais, revistas, e para se publicar alguma coisa num jornal, numa revista, tinha que se dirigir até a redação, tinha que apresentar o texto que queria se publicar, as fotos que queriam se publicar, os jornais, as notícias que deveriam se publicar. Havia censura, e quando se queria colocar um anúncio nos classificados, tinha que se ir na redação do jornal, pagar pelo anúncio colocado, até o tamanho do anúncio tinha um valor, o anúncio pequeno tinha um valor, o anúncio maior tinha outro valor. Hoje, com as redes sociais, todo mundo se tornou repórter. Todo mundo hoje é doutor em alguma coisa, tem alguma coisa para falar, para criticar. Todo mundo se tornou repórter, filma tudo, posta tudo, o que é bom e o que não é. E você está aí, tendo a oportunidade, como povo de Deus, de fazer o quê? Perder tempo ou aproveitar o tempo? Então, irmãos, eu quero que nós encerremos o ano de 2024 agradecendo pelas vitórias que tivemos nesse ano. Mas eu quero também que em 2025 tenhamos atitudes melhores. 2025, cada um de nós, incluindo eu,
Cada um de nós devemos ter atitudes melhores, que mostrem, que demonstrem a nossa fé, que demonstrem que nós somos filhos de Deus, que demonstrem que nós somos habitação do Espírito Santo. Nós temos que mostrar isso para o mundo. Há um mundo na expectativa de ouvir o que nós temos a transmitir. Há vidas que estão lá fora precisando ouvir o que nós temos para transmitir. Nós temos algo a transmitir. O teu testemunho fala. O teu testemunho de vida fala para as pessoas lá fora. Então que nós tenhamos esse objetivo de mostrar que somos verdadeiros crentes. Então, irmãos, antes de falar de Hebreus 10, rapidinho aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11, olha bem como a palavra de Deus, ela incentiva nós a darmos frutos, a mostrarmos as nossas obras, demonstrando a nossa fé. Então diz aqui Efésios 4:11, diz assim: Ele mesmo concedeu, está falando de Jesus, né? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha o versículo 14 encerrando: para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Então você vê que aqui em Efésios está dizendo que Deus constituiu ministérios visando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para o crescimento, para que não se sejam mais meninos levados em redor por ventos de doutrina, mas sejam o quê? Amadurecidos, cresçam no conhecimento. Olha o que diz 2 Pedro 3,18. Se você folhear lá rapidinho em 2 Pedro 3,18, fala isso. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Diz assim: antes crescei na graça e mais do que? E no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como do dia eterno. Amém. Olha o que a Bíblia diz: crescei. Quem precisa de crescimento, irmãos? É quem está aprendendo. Ninguém chega na igreja e é perfeito. Não existe ninguém. Eu gosto sempre de dizer isso: igreja não é lugar de ninguém perfeito, é lugar de aperfeiçoamento. Aleluia. Cada um de nós está sendo aperfeiçoado. Você pensa que o seu pastor aqui não dedica horas? Está ali a minha esposa e minha filha que sabe, horas que eu passo dentro daquele gabinete. Outro dia ela entrou no gabinete, né, para falar não sei o que lá comigo. Eu estava lá folheando os livros. Ela, eita, está aí no estudo. Está aí estudando, né? Por quê? Para ensinar a gente tem que entender. Para orientar o povo de Deus, a gente também tem que estar meditando na palavra. Aleluia. Para ter ensinamento para transmitir. 2 Pedro aqui 3 fala isso: crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Povo de Deus, você não é para ser ficar sem crescimento. Você chegou na igreja, você experimentou o novo nascimento, agora você é um bebezinho em Cristo. Você vai ser bebê a vida toda? Ninguém, quando se nasce fisicamente, é bebê a vida toda. Ele começa sendo bebê,
depois ele aprende a engatinhar, depois ele aprende a dar os primeiros passos, aprende a falar. Daqui a pouco a criança, quando está com 1 ano, aí já não segura, né? Quer correr, quer, né? A criança quer agora mostrar que sabe, que corre, né? E daqui a pouco ela começa a crescer e pegar idade, daqui a pouco ela é uma pessoa adulta. Na vida espiritual, irmãos, Deus quer também que nós não fiquemos sendo meninos a vida toda. Aleluia. Nós temos que ter crescimento na nossa vida espiritual. E não é só crescer na vida espiritual, a Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento. Só quem precisa de conhecimento é quem está aprendendo. Quem precisa conhecer é porque está precisando aprender. Então todos nós temos que nos colocar dessa maneira. Senhor, o que tu tem a me ensinar? Senhor, o que tu tem a me orientar com essa passagem bíblica? Senhor, o que o Senhor tem a me instruir, né? Através da tua palavra. Então todos nós temos sim que estar aprendendo a palavra de Deus. Então, com essa introdução, irmãos, eu mostrei aqui para você das atitudes para se mostrar que é um cristão que tem privilégios. Eu quero passar aqui 7 atitudes para o povo de Deus, e essas 7 atitudes estão aqui no capítulo 10 do livro de Hebreus, do versículo 19 ao 25. Tem 7 verbos aqui. Vamos lá. Tema dessa mensagem: privilégio do cristão requer também atitudes. Vamos dizer todos juntos? O privilégio do cristão requer também atitudes. Então agora é só lembrar falamos de Tiago, né? Mostra a tua fé sem obra, te mostraria aquelas obras. Então, vamos lá. 7 atitudes. Se a gente fala que tem que mostrar com atitudes, vamos ver 7 atitudes que está aqui dentro do capítulo 10 do livro de Hebreus. Começa dizendo assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Ah, pastor, quem sou eu? Ah, pastor, eu não oro porque quem sou eu para chegar na presença de Deus? Ah, pastor, eu não leio a Bíblia porque quem sou eu para entender a palavra? Ah, pastor, eu não sou capaz disso. Eu não tenho jeito para falar de Jesus para as pessoas. A Bíblia está dizendo aqui uma atitude primeira que o povo de Deus deve ter: intrepidez. Pastor, o que é intrepidez? É um sinônimo de ousadia. Deus está falando para a sua igreja aqui nessa manhã que você tem que ser ousado. Ah, pastor, que é isso? Como é que eu vou ser ousado com Deus? Ele está dizendo aqui: tenha intrepidez para entrar. O que é entrar no Santo dos Santos? Irmãos, isso aqui é entrar na presença de Deus. Aleluia. Pastor, aí o senhor está exagerando. Como é que eu, uma pessoa falho, vou entrar na presença de Deus? Eu vou ser fulminado. Só que o escritor aos Hebreus deu aqui a instrução para a gente: tendo intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Aleluia. Pelo sangue de Jesus. Você sabia que Deus olha para a gente? Por mais limitados e falhos que nós sejamos, Ele olha para cada um de nós. Ele não nos vê como pecadores condenados ao inferno. Deus olha para cada um de nós e nos vê coberto com o sangue de Cristo. Aleluia.
Cada um de nós. Inclusive tem orientação bíblica que nós mesmos não devemos olhar os nossos irmãos segundo a carne. Se nós formos olhar cada um dos irmãos segundo a carne, nós vamos ficar apontando o defeito de cada um. Nós vamos ficar apontando a falha. Você falha nisso, você erra nisso, você deixou de fazer isso, você não fez aquilo. A gente só vai ficar apontando. Mas quando fala aqui pelo sangue de Jesus, aleluia, é porque nós não podemos mais nos ver segundo a carne, porque o próprio Deus não nos vê mais dessa forma. Diante de Deus, todo verdadeiro crente foi lavado e redimido pelo sangue de Cristo. Obrigado, Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 fala isso. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Nós podemos chegar na presença de Deus e termos paz no nosso coração. Mas, pastor, nós podemos chegar na presença de Deus? Sim. Igreja, 2025 está chegando. Vamos entrar mais vezes na presença de Deus, com mais ousadia. Vamos chegar em oração na presença do Senhor. Vamos chamar nosso Deus de Pai, meu Pai Celestial, meu Deus, meu Senhor, aleluia. Vamos chamar o nosso Deus de Pai, porque Ele nos chama de filhos. Glória a Deus. Então tenhamos intrepidez, tenhamos ousadia para entrar no Santo dos Santos. Oh, glória a Deus. Pastor, eu não tenho tempo. Tem sim. Ah, pastor, eu trabalho muito, eu ando muito ocupado. Mas você tem tempo, sim. Você não tem tempo para dormir? Você não tem tempo para comer? Você não tem tempo para planejar como pagar suas contas? Você tem tempo. Então, quando Jesus falou, quando você orar, entra no teu quarto, em secreto. Fala com o teu pai, em secreto. E o teu pai, olha Jesus falando, o teu pai, que te vê em secreto, você está ali escondidinho, dentro do quarto, porta fechada, trancado, mas o Pai Celestial está te vendo. Glória a Deus. E Ele diz, o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Glória a Deus. Então, irmão, se a gente tiver mais atitudes de ousadia, de entrar na presença de Deus, chamar Deus de Pai e dizer, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui teu filho, eis-me aqui lavado pelo sangue de Jesus Cristo, eis-me aqui, Senhor, se apresenta e fale com Deus, e coloque diante de Deus os seus projetos, e creia que o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então, primeira atitude, entrar com ousadia no santuário, entrar na presença de Deus. Irmãos, como é maravilhoso aprender isso. Como tem gente dentro das igrejas nos dias de hoje que não sabe fazer isso. Estão indo para as igrejas porque eu não sei, eu preciso que ore por mim, eu preciso que as pessoas orem porque eu estou passando um problema, e ele não entende que como filho ele pode entrar na presença de Deus. Então, queridos, 7 atitudes. Primeira, entrar. Diga, entrar. Entrar onde, pastor? Aqui a Bíblia diz, no Santo dos Santos. Algumas traduções falam do santuário, mas Santo dos Santos tem uma conotação de uma referência maior, porque é o acesso direto à presença de Deus. E aqui diz, pelo sangue de Jesus. Aleluia. Por mais que você ache que não mereça nada, que você, Deus não vai querer me ouvir, a Bíblia está dizendo que vai. Tenha ousadia e intrepidez de entrar na presença de Deus, através de quê? Do sangue
de Cristo. Amém. Saiba quem você é, porque você foi perdoado através da obra redentora de Cristo. Vamos lá prosseguindo. Segunda atitude está no versículo 22, né? Porque o 20 fala: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Agora, versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração e em plena certeza de fé. Olha aqui, mandou entrar na presença de Deus. Agora a segunda atitude, aproximar. Primeiro, entrar. Segundo, aproximar. Entrei no Santo dos Santos. O que é que faço agora? Se aproxima. Aleluia. Olha o Papai do Céu falando para você. Se aproxima. Vem falar comigo. Estou pronto, com a mão estendida, para responder as tuas orações. Ousadia para entrar no santuário. Aproximar. Se aproximar com sincero coração, em plena certeza de fé. Uma das coisas que não agrada a Deus é a dúvida. Uma das coisas que desagrada a Deus é a dúvida. Por isso que Hebreus capítulo 11, versículo 6, fala: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima, olha aí o aproxima, se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você crê que Deus existe? Agora você crê que Ele é galardoador dos que o buscam? Você vê que o versículo completa. É necessário que aquele que se aproxima, olha o aproxima aqui, ó, aproximemo-nos. É necessário que aquele que se aproxima creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então diz aqui, ó, aproximemo-nos com sincero coração e em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Isso aqui já está falando da nossa condição diante de Deus. A nossa consciência já está limpa. Nós não somos atormentados de uma condenação dos nossos pecados. Por quê? Nós fomos lavados pelo sangue de Cristo. Então a nossa consciência está limpa. Ah, mas eu sou falho, eu erro. Mas o sangue de Jesus nos purifica. Aleluia! Louvado seja Deus. Glória a Jesus. A carne quer sempre impor uma limitação, né? Não dá, porque você falha. Mas aí você fala: mas o sangue de Jesus já me lavou. O sangue de Jesus já me purificou. O sangue de Jesus já tornou as minhas vestes mais alvas do que a neve. Eu não escutei um amém. Glória a Deus. Está vendo que você tem que saber quem você é? A própria Bíblia, nosso manual, nossa bússola está aqui nos instruindo. Então nós vemos já duas atitudes: entrar, já vimos o aproximar, que quer dizer se chegar na presença do Senhor, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Aí o versículo 23 tem a terceira atitude: guardemos firme a confissão da esperança. Em algumas Bíblias fala: retenhamos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Deus está colocando aqui a fidelidade dele. Eu fiz a promessa e eu sou fiel. Deus, você vê que o versículo completou com Deus se colocando. O escritor aos Hebreus falou: guardemos firme a nossa confissão da nossa esperança. Meu Deus, o povo de Deus não é um povo desesperançado não, irmãos. O povo de Deus não é um povo que fica: que será no amanhã? O que será que vai acontecer? Eu estou preocupado. O povo de Deus não tem que viver nessas tensões, nesse estresse que o mundo provoca nas pessoas, não. Nós temos que guardar com firmeza a nossa confissão
sem vacilar. Está dizendo aqui, sem vacilar. Eu creio e creio mesmo. Você tem que dizer isso para você. Eu creio no Senhor e creio mesmo. A minha carne está dizendo, você é falho, mas você diz, mas o sangue de Jesus já me lavou. Ah, mas eu vou entrar com ousadia na presença de Deus. Quem sou eu? Sou o Filho de Deus, sou lavado, redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Posso entrar sim na presença de Deus, chamar Ele de Pai e Ele me chama de Filho. É isso que a igreja tem que entender. Então, guardar ou reter a confissão, né, é a terceira atitude. Vamos à quarta atitude, versículo 24. Consideremos-nos também uns aos outros. Consideremos-nos uns aos outros. Isso aqui é uma lição para o povo de Deus. Ah, eu venho para a igreja e não quero saber nada de ninguém, não tenho nada com ninguém, não olho para a cara de ninguém, não estou nem aí para ninguém, eu sou eu e isso é que importa. Misericórdia. A Bíblia já fala o contrário, né? Consideremos-nos uns aos outros. Aleluia. O que é que consideremos? Ter consideração, ter respeito. Irmãos, uma das coisas que eu vou mostrar aqui pela Bíblia, se você não respeita, não considera os seus irmãos na igreja, não adianta você dizer que ama a Deus. É Deus. Não adianta dizer, eu sou crente, eu sei da minha vida e eu amo a Deus, só Deus, só Deus. Ah, mas e a igreja? Ah, esse povo, essa gente, não estou nem aí para eles. Irmãos, isso está errado. Está errado. Se você olhar 1 João, capítulo 1, olha 1 João 1, a gente já vai voltar ali para Hebreus. Espera aí um pouquinho, Hebreus. Já vou voltar lá, né? Olha o que diz 1 João, capítulo 1, versículo 5. Amém? Amém. Diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Agora olha o versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Agora olha o versículo 7. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Aleluia. Mantemos comunhão uns com os outros. Aí vai acontecer o quê? E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia. Então está aqui uma outra orientação para o povo de Deus. Ah, eu sou o bambambam da igreja, mas eu não quero saber de ninguém. Ninguém tem nada com a minha vida, eu não tenho nada com a vida de ninguém. Quem quiser que se vire. Quem quiser que se vire, eu não estou nem aí. Ah, o irmãozinho passou um problema, não estou nem aí para o problema dele. Ah, ora por ele que ore por ele, eu não preciso orar por ele. Irmãos, isso é falta de consideração. A Bíblia diz: consideremos uns aos outros. Meu Deus, meu Pai. Se considerar. Somos a família de Deus. Aleluia. Você, meu irmão, minha irmã, nós somos irmãos em Cristo. Nós somos a família de Deus. E olha o que diz aqui, ó. Deus é luz e não há ele treva nenhuma. Agora eu quero te chamar a atenção porque essa passagem está dizendo. Olha aqui como é sério aqui, irmãos. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, olha bem, se dissermos que nós temos comunhão com Deus, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então nem em comunhão com Deus está. A gente pode até dizer, mas a gente está mentindo. Se andarmos o que? Nas trevas. Pastor, o que é andar nas trevas? Mais à frente vai dizer: se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros.
Olha aqui o que é andar na luz. Aleluia. Manter comunhão. Então o que é andar nas trevas? É não ter comunhão. Pastor, essa eu não sabia. Eu também não sabia não. Eu vim descobrir isso outro dia meditando na passagem. Irmãos, para estar pregando aqui eu tive que entender isso aqui. Que a pessoa diz, eu tenho comunhão com Deus, mas ignora seus irmãos, não tem comunhão com os irmãos, está mentindo. Mas se andarmos na luz como Deus está na luz, mantemos a comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia. Atitudes também para 2025. Ter mais comunhão uns com os outros. Ah, pastor, agora que o negócio vai ficar bom, vai todo mundo, né? Ô, meu irmão, vamos se abraçar, feliz ano novo, tá, um ligando para o outro, como é que você está, meu amado? Irmão, que viu uma coisa que eu acho assim delicado, só abrindo um parênteses rapidinho, às vezes eu mando mensagem pelo zap, eu vejo que a pessoa recebeu a mensagem, leu a mensagem, ficou azulzinho ali, a pessoa não manda nem um oi para mim. Às vezes eu mando um jornalzinho para a pessoa, pá, né? Aí a pessoa lê, recebe, você vê, ficou azulzinho, de ó, fulano já viu. Aí, mas cadê a resposta? Alguns botam um coraçãozinho, alguns botam um dedo assim, né? Dizendo ok, pastor. Você mandou esse jornal aqui, né? Mas, gente, pelo menos um oi. Pelo menos um bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos? Né? Pastor, é porque eu não sabia o que dizer. Diz alguma coisa. Fala alguma coisa. Mostra com as atitudes. Né? Afinal de contas, nós vamos entrar um ano novo, irmãos. Tem que ter novas atitudes, melhores atitudes. Deixa a gente no vácuo. Deixa a gente no vácuo, né? Oh, meu Deus. Nossa, agora meu zap vai encher. Pra que eu fui falar? Eu vou deixar no modo avião. Aí não, pastor. Já sei que vai vir a lista. Pastor, vai que você dá? Mas aí é bênção. É bênção. Então, a gente tem que receber. Vamos lá. Pode ficar tranquilo que eu vou ler toda essa. Chegando, né? Então, onde é que eu estava aqui, gente? Guardemos, versículo 23, né? Guardei 24. Consideremos uns aos outros. Olha aqui, uma consideração. Olha para o seu irmão do lado e fala: eu te considero meu irmão em Cristo. Eu te considero minha irmã em Cristo. Aleluia. Consideremos-nos uns aos outros. Já sei que tem gente mandando para o meu zap: pastor, eu te considero. Meu querido diácono Gabriel, né? Quando tirar do modo avião ali, vai chegar a mensagem dos pais, né? Mas vamos lá, versículo 24, estou encerrando, irmãos. Se quiser dividir em duas partes aí, tudo bem.